Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Morreu aos 88 anos o Papa Francisco. O Vaticano anunciou a causa da morte do Papa. Foi um acidente vascular cerebral, um AVC grave e também uma insuficiência cardíaca. Recentemente, o mundo amanheceu com uma notícia que parou milhões de fiéis ao redor do globo: a morte do Papa Francisco. Com abordagem mais simples do que seus antecessores e de jeito humilde, ganhou o respeito de muitos fiéis. Mas o que existe por trás do papado que quase ninguém fala? Hoje, no primeiro vídeo do canal, nós vamos desvendar todos os mistérios que rodeiam o Vaticano, desde os escândalos abafados até a profecia do último Papa. Vem comigo! Como surgiu a figura do Papa? Nascido como Simão, em 10 a.C., um simples e humilde pescador foi escolhido pelo próprio Jesus para dar continuidade aos seus ensinamentos. Na Bíblia, a passagem: "Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", deixa claro para a Igreja Católica essa nomeação de primeiro líder. Assim, Simão passa a ser Pedro, que remete à pedra. Pedro foi perseguido pelos romanos durante o governo de Nero, onde foi crucificado de cabeça para baixo e enterrado nos arredores de Roma em uma região conhecida como Vaticanos. Antes de morrer, escolheu seu sucessor Lino, e essa sucessão de autoridade foi sendo transmitida até os dias de hoje. Na verdade, a história dos papas e da Igreja Católica se mesclam de alguma forma. Após a morte e a ressurreição de Jesus, os apóstolos passaram a pregar e converter pessoas, o que deu início às primeiras comunidades cristãs. Paulo de Tarso começou a evangelizar outros países e expandiu a mensagem de Jesus para fora de Jerusalém. Durante o Império Carolíngio, Pipino Breve conquistou terras na Península Itálica e as doou para o Papa, constituindo assim os estados papais. Com o tempo, a Igreja Católica foi se consolidando e ganhando força ao longo dos séculos, até chegarmos na Idade Média. Nesse período, a Igreja não tinha somente entornos religiosos, mas já era uma autoridade moral, política e cultural. A fé cristã desempenhava o papel principal dentro da arquitetura, pensamentos acadêmicos, culturais e políticos na Europa. Contudo, a Igreja Católica passou a partir de então por contratempos históricos, como guerras, revoluções e conflitos internos, obrigando-a a se reinventar e se reorganizar para se encaixar em um modelo mais contemporâneo. Em 1929, foi assinado o Tratado de Latrão entre a Santa Sé e o Reino da Itália, comandada por Benito Mussolini e pelo Papa Pio XI, criando oficialmente o Estado da Cidade do Vaticano. Atualmente, a Igreja Católica conta com mais de 1 bilhão de fiéis e é a maior organização religiosa do mundo. Com a estruturação da internet e redes sociais, a instituição encara mudanças contínuas e adequação à modernidade, revisando pautas conservadoras e o papel do Papa na sociedade. Sendo assim, a figura do Papa para a religião é o ponto central na relação entre a espiritualidade e a sociedade. Portanto, rituais que envolvem a escolha e a morte de um Papa são seguidos à risca até hoje, para reafirmar essa importância. Resumindo, há uma confirmação oficial da morte do pontífice, batendo com um martelo de prata em sua testa. Depois, a destruição do anel do pescador para impedir falsificações de documentos. E em seguida, o corpo é colocado em 3 caixões, menos o Papa Francisco, que pediu para ser enterrado em um só, e é velado por 9 dias. Só então o processo de escolha do novo Papa pode ser iniciado. Para escolher um novo Papa, os cardeais se reúnem na Capela Sistina, sobre o juramento de segredo de voto. Eles são literalmente trancados lá dentro até que cheguem a um consenso.
Essa cerimônia é conhecida como conclave, que vem do latim conclave, ou seja, com chave, fazendo a alusão de que eles ficam realmente presos. As votações são feitas com cédula de papel, e ao final de cada rodada, as cédulas são contadas e queimadas, cuja fumaça sai pela chaminé da capela e emana uma cor específica para cada situação. Fumaça preta, nenhum papa foi escolhido. Fumaça branca, um novo papa foi eleito. Milhares de fiéis aguardam na praça onde fica localizada a Capela Sistina, aguardando ansiosos o resultado e nos dias que se seguem a cerimônia de apresentação do novo Papa. Em 2005, um novo Papa foi eleito, Bento XVI, mas contra todas as expectativas, ele renunciou em 2013, alegando saúde frágil para lidar com as obrigações papais. Situação raríssima, que não acontecia há quase 600 anos. Seu lugar foi ocupado pelo primeiro Papa latino-americano, Francisco. Isso gerou a convivência de 2 papas simultaneamente. Francisco, que faleceu recentemente aos 88 anos de idade, tinha um jeito muito simples de viver e chegou a criticar governos e até mesmo a própria igreja, deixando um legado de amor e justiça social. Porém, toda história tem 2 lados, e um deles pode ser o lado sombrio. Um papa que renuncia por questões de saúde precárias vive por quase 10 anos após essa declaração, falecendo aos 95 anos, que é uma idade acima da expectativa de vida. Não poderia haver outro motivo para essa renúncia? Coincidentemente, um ano antes desse fato, houve um vazamento de documentos secretos do Vaticano que revelaram corrupção, lavagem de dinheiro e até conflitos internos. Chamados de Vatileaks, algumas das informações contidas nele beiravam um absurdo, indícios de lavagem de dinheiro, evasão fiscal e uso de contas da igreja por políticos italianos e empresários com apoio interno de altos membros do Vaticano. Alguns cardeais de confiança do Papa apareciam nos documentos como responsáveis por desvios de verba, contratos superfaturados e manipulações financeiras. O escândalo abriu feridas antigas, como a ligação entre o Vaticano e o crime organizado. O Banco Ambrosiano de Milão era um banco privado italiano cujo presidente, Roberto Calvi, era conhecido como o Banqueiro de Deus devido aos seus laços com a Santa Sé. Calvi foi acusado de movimentar bilhões de dólares para a máfia italiana e para a loja maçônica Propaganda Due. Com a quebra do banco, abriu-se uma investigação e adivinha quem era o seu maior acionista oculto e o garantidor dos empréstimos fraudulentos? Isso mesmo, o Banco do Vaticano. Coincidentemente, nesse período, Roberto Calvi foi encontrado enforcado em uma ponte em Londres. E para mim, o caso que mais me chocou foi o da Emanuela Orlandi, uma adolescente de 15 anos que desapareceu em Roma após sair de uma aula de música. Seu pai era funcionário da Santa Sé, que morava com toda a sua família dentro da província do Vaticano. O caso da Emanuela seria só mais um episódio triste de desaparecimento se não fossem as peculiaridades ligadas ao seu incidente. Investigações policiais sugeriram que ela teria sido sequestrada como recado direto ao alto clero, como forma de pressionar o Vaticano a devolver o dinheiro ligado ao escândalo do Banco Ambrosiano, que vimos anteriormente. Outra linha investigativa dizia que o sequestro seria parte de um plano para exigir a libertação de Mehmet Ali Agha, o homem que tentou assassinar o Papa João Paulo II e foi preso. A família de Orlandi chegou a receber ligações do suposto sequestrador, tentando trocar Emanuela pela libertação do terrorista, mas nada foi comprovado. Uma das hipóteses mais perturbadoras e que ganhou força nos últimos anos é que Emanuela teria sido vítima de um esquema de abuso sexual dentro do Vaticano. O envolvimento de membros do clero em festas secretas com jovens veio à tona após uma amiga de Emanuela ter confidenciado que a menina teria reclamado de determinadas situações muito desconfortantes vividas dentro do Vaticano.
Posteriormente, um documento vazado da igreja continha uma lista detalhada de gastos com hospedagem, alimentação, médicos e transporte da Emanuela, comprovando que a jovem teria ficado sob custódia do Vaticano por 14 anos. Seus pais faleceram sem ter nenhuma pista do desaparecimento da sua filha. Seu irmão ainda busca por ela, nem que seja um corpo para ser enterrado, e trazer paz para a família. Mas até hoje, nada foi feito. Isso porque nem gosto de lembrar dos casos de denúncia de abusos íntimos infantis praticados por membros da Igreja Católica no mundo. Vários países foram citados, incluindo Estados Unidos, Irlanda, Reino Unido, Brasil, Portugal, França e muitos outros. As investigações mostraram que a igreja abafava os casos, transferindo os padres abusadores para outras paróquias, onde as tais práticas terríveis nunca cessavam. Os abusos incluíam crianças a partir de 3 anos de idade, com a maioria entre 11 e 14 anos. Os casos vieram à tona na década de 80, e embora algumas mudanças legais tenham ocorrido ao longo dos anos, as vítimas reclamam que nenhuma providência é tomada de forma relevante e muitas, inclusive, abandonam os projetos e comissões investigativas por falta de cooperação do próprio Vaticano. Depois de ouvir tantos absurdos ligados à Igreja Católica, não é estranho que acabemos acreditando em teorias, ou não, da conspiração, ligadas ao fim da Era Papal. A profecia atribuída a São Malaquias, bispo irlandês do século XII, afirma que haverá um último Papa da história. O que torna a teoria verossímil é a origem de São Malaquias e a assertividade a qual ele descreve os papas em sua profecia. Ele era um arcebispo que foi canonizado pelo Papa Clemente III. Suas visões teriam começado em 1139 e ele chegou a prever a data exata da sua morte, 2 de novembro de 1148. A profecia dos papas, como é conhecida, é uma revelação sobre a destruição de Roma, listando e descrevendo os 112 últimos papas em ordem, desde Celestino II, eleito em 1143, até o último, que seria Pedro II. Muitos descredibilizam a obra porque ela teria sido escrita em 1139, mas só veio a público em 1590 e, portanto, poderia ser um falso manuscrito com o intuito de manipular o conclave a partir de então. Entretanto, há relatos de que essa obra, na verdade, estaria em posse do Vaticano até o seu vazamento. Também não podemos negar as coincidências que correlacionam as descrições dos pontífices na profecia com a realidade, como, por exemplo, o Papa Pio VII, que ficou à frente da Igreja Católica entre 1800 a 1823. A característica atribuída a ele era uma águia de rapina. E, coincidentemente, esse Papa viveu durante o domínio militar de Napoleão Bonaparte, cujo símbolo era uma águia imperial. Outro exemplo bem interessante é o do Papa João Paulo I. Seu lema era: pelo período de uma lua. Esse Papa morreu de ataque cardíaco somente 33 dias após assumir o pontificado, o que significa que ele ficou no cargo aproximadamente o tempo de um ciclo lunar. O Papa João Paulo II, cujo lema descrito era do trabalho do sol, coincidentemente nasceu e morreu durante eclipses solares. Não só essas características fazem sentido, como também a ordem que é colocada a cada papa na linha de sucessão da profecia, batem também com a realidade, como é o caso do 111º Papa, descrito como Glória da Oliveira. Bento XVI segue a linha de sucessão como o 111º Papa a partir de Celestino II e também, coincidentemente, era da Ordem de São Bento, cujo símbolo, adivinha, é uma oliveira. Ele foi o primeiro papa pertencente à Ordem dos Olivetanos, também conhecidas como Beneditinos. O ponto-chave e a controvérsia dessa profecia é o último papa, que, seguindo a ordem de colocação, seria o 112º, ou seja, o Papa Francisco.
está descrito que o pontífice governará durante um período de extrema perseguição da Igreja Católica, o que bate com os acontecimentos do período, onde todos os problemas da Igreja vieram à tona, como vimos até agora, colocando à prova toda a estrutura e a ordem do Vaticano, cabendo ao Papa Francisco responder pelas ações de Roma. O problema é o lema descrito por São Malaquias para o último Papa, que ele é chamado de Petrus Romanos, ou seja, Pedro Romano, mas Francisco não é Pedro e também não é romano. Muitos dizem que é nessa parte que a profecia erra, desmascarando uma falsa crença que foi crível por mais de 900 anos. Outros acreditam que cabe a interpretação de que a queda do Vaticano viria com um, entre aspas, falso Papa, o 113º, que na verdade é ele quem vai trazer a destruição de Roma, sendo o Papa Francisco o último pontífice legítimo. E você? No que você acredita? Será que estamos vivendo o fim de uma era? Ou o início de algo muito maior e mais obscuro do que podemos imaginar? Se você curtiu esse conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e compartilhar com quem gosta de mistérios reais. Bem, eu só sei que, no final das contas, entre a verdade e o medo, o que nos resta é a curiosidade. Vejo vocês na próxima.